E o tema dessa noite é um tema que vai mexer um pouquinho com as pessoas. Não negocie com o inimigo. Vivemos tempos em que o inimigo, quando eu ministrava essa palavra, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, entre aspas, não é um versículo que Paulo usa, mas toda vez que eu falo para não negociar com o inimigo, eu entendo que em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo diz que o inimigo, ele cegou o entendimento. E é isso que o nosso inimigo, encardido, ele tem feito conosco, cegado o nosso entendimento, para que a gente não possa enxergar as promessas de Deus que estão para se cumprir em nossa vida. Aleluia! E ao negociar com Ele, nós acabamos interrompendo o fluxo da bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nessa noite eu quero alertá-los sobre a responsabilidade de vocês não negociarem com o inimigo. Em outra palavra, sempre quando eu falo de inimigo, que está certo no coração, é isso no capítulo 4, quando os homens chegam e dizem assim: deixa nos congregar convosco, pois o seu Deus é o nosso Deus também. Mas que nada, eles queriam se procurar para saber o que ainda estavam fazendo. Porque aquele dia estavam fazendo lá, né? E assim eles foram até a chefe de carta para fazer, para que pedisse, para que o muro fosse impedido de ser construído. É verdade? Mas ele ainda vai fazendo uma grande obra e daqui não sai. Amém. Ou seja, ninguém sabia qual era a proposta do inimigo. Fique tranquilo, mas eu falo que você não fala agora, você é assim. Em uma dessas, o inimigo lança uma seta, lança um dardo inflamado, e a pessoa acaba abraçando aquela ideia ali, e dali para frente sabe se ela vai obedecer, porque ela está na mão do inimigo, do cativo, né? Esse capítulo 6, versículo 10 e 11, nós vamos ver a estratégia do inimigo tentando impedir a obra do Senhor na vida do povo de Israel. Desde o capítulo 6, versículo 10 e 11, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Que palavra boa, né? Após quase 430 amassando o barro no Egito, aí Moisés ouve uma palavra dessa e vai levar uma palavra dessa, né? Até o povo, até Faraó. Que alegria do povo, irmão. Agora você quiser. Nossa, que maravilha. A gente, quando está encrencado, alguém chega assim: ó, fala lá, fulano, vou lá pagar a dívida dele. Aleluia, glória a Deus. Aquele alívio, né? Aquela sensação de alegria. Imagina o povo de Israel que era cativo, irmão, era escravo. Quando houve essa palavra que Moisés, Deus falou com Moisés para ir até Faraó, para pedir para Faraó libertar o povo de Deus. Bem, antes de entrar na minha mensagem, eu quero trazer uma breve reflexão para vocês. Se esse irmão não conhece, mas eu quero trazer essa reflexão. Havia um homem, ele possuía uma bela casa no vilarejo. Certo dia, por necessidade, esse homem ele decidiu vender a sua casa, né? Ele procurou um comprador que estivesse interessado para comprar a sua casa, e apareceu esse comprador interessado em comprar a sua casa. E eles negociaram até por um preço justo o vilarejo do rapaz. No entanto, o vendedor, quando ele fez o negócio com o comprador lhe impôs uma condição. Ele colocou uma condição no contrato: falou assim: ó, eu vou ficar com a sua casa. Sendo o dono da casa, eu quero colocar aquele prego ali. O prego é meu. Eu quero colocar ele ali. A condição é que você não tire esse prego de trás da porta. E assim foi feito o negócio. O comprador, sem ter problema nisso,
ele aceitou o acordo. Por que eu prego? Não prego nada. A casa é dele. Ele pediu só para colocar um prego. Eu não prego atrás da porta. Eu colocar a peladura na mão lá. Tá bom, pode colocar o prego aí. Aceitou o comprador, a proposta do proprietário da casa. Afinal, era só um prego, né? Porque passou a vida assim tranquilamente, cada um dele, outros concluindo na casa nova, até que um dia o antigo dono ele apareceu, pedindo para ver o prego. Eu vim para ver o prego. O comprador muito educado, né? Sem problema. Vamos lá, você tem um prego, está lá no mesmo local, como a gente combinou, como foi acordado pela gente. E o ex-dono chegou lá, olhou o prego, tocou nele e foi embora. Alguns dias depois, ele voltou. Mas dessa vez ele trouxe um pedaço de carne velha e pendurou no prego. Deixou lá. Os dias foram se passando, aquela carne apodreceu, começou a dar bicho, começou a dar um monte de coisas, um fedor, uma catinga que ninguém aguentava, tinha se espalhado pela casa toda, e o comprador reclamou. Reclamou. O vendedor falou para ele assim: ó, o prego está indo é meu. Eu posso usar o prego como eu quiser. E a única condição que nós fizemos foi que o prego ficasse na casa. E você permitiu. Então o prego vai ficar aí, eu vou fazer o que quiser com o prego. O prego é meu. E o tempo passou e o fedor se tornou insuportável. Moscas, estava infestado na casa, bicho. A família do comprador não conseguia mais viver ali. Sem outra solução, o que eles fizeram? Eles desistiram da casa, devolveram a casa para o antigo dono, e assim foi feito. Qual é a moral dessa história que o pastor está compartilhando com vocês nessa noite? Existem coisas que não são, ou melhor, existem coisas que são inegociáveis na nossa vida. Ok? Ela simplesmente um prego. Assim Satanás faz com a gente. Porque nós negociamos com ele. E quando a gente negocia com ele, ele não tem piedade de nós. Você vê que o comprador se importou. Não estava nem eu, o vendedor. Não estava nem ele. Ele só pediu para o comprador para deixar o prego lá. Mas nada. E tirar o prego para colocar só o nariz. O povo de Deus, ele foi escravizado por Faraó no Egito durante muitos e muitos anos. Repita comigo assim: Faraó é um símbolo do diabo. E o Egito é um símbolo do mundo. Então o Faraó é um símbolo de quem? E o mundo? Do Egito, né? Então escuta isso aqui. Todos nós, sem exceção, no passado, fomos escravos de Faraó. Mas um dia, Deus nos enviou o libertador. Amém. Todos nós fomos escravos de Faraó um dia, mas o Senhor enviou o libertador para nós. Eu gosto de falar para vocês, Efésios capítulo 2, né? Quando diz que e nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Essa palavra eu gosto. O Senhor deu vida para nós quando nós estávamos mortos. O Senhor enviou para nós o Salvador quando nós éramos pecadores. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, né? Então assim, a partir do capítulo 8 do livro de Êxodo,
Faraó ele tenta negociar com Moisés. Ele vai negociar com Moisés a saída do Egito. E por diversas vezes, Faraó ele vai fazer propostas para Moisés, que ainda hoje ele tenta negociar conosco também, para nos impedir de servirmos ao Senhor. Pastor, e quais são essas propostas, pastor? O senhor pode falar para a gente? Em primeiro lugar, para aí você quer falar essa mensagem. A primeira proposta do inimigo é: sirvam o seu Deus no Egito. Bom, a primeira proposta de Faraó que ele quis sugerir para Moisés foi que o povo servisse a Deus desde que não deixasse o quê? O Egito. Não é a verdade. Quantas pessoas que a gente vê que diz que está servindo a Deus, mas está no Egito lá fora. E você conversa com ela, não estou fazendo nada de errado, não. Estou indo para a igreja. Eu estou na minha casa, levanto de manhã, eu oro, eu vou deitar, eu oro, eu falo com o Senhor. Eu não estou fazendo nada de errado. Faraó está degustando. O diabo está adorando, irmão. É aqui mesmo que eu te quero. Fica aqui no Egito. Pode adorar a Deus aqui. Ora a Deus aqui, não tem problema. Jejum também. Faz o jejum também. Não tem problema não, mas fique em casa. Fique em casa. Não sai de casa. Não vai para lá não. Onde fica aqueles homens de pé dobrado para trás, não. Não vai não. Não vai para aquele local chamado casa de oração, não. Não vai não. Fica aí. O Egito é um tipo do mundo, gente. Portanto, a proposta do diabo é que nós possamos servir ao Senhor sem abandonar o mundo. Vamos ver, esse capítulo 8, versículo 25 a 27, diz assim, ó: chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, ó: ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus aonde? Aonde? Que terra era? O Egito. Aonde eles estavam escravos? Pode ir. É como você fala assim, ó, vai ali na encruzilhada ali, ó, vai até ali. Aí vai ali, pode orar o seu Deus ali, pode cultuar ele a Deus ali. Cultua, faz um culto bonito lá, faz um culto bonito com Deus de você. Mas aqui no Egito, respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Ele falou: tá louco, rapaz, vou fazer isso na presença dos egípcios ali, eles vão matar a gente. Eles já passam a gente já passando o barco para eles, maltrata a gente sendo escravo, que dirá a gente adorar nosso Deus aqui dentro do Egito. Na palavra de Deus, há um mundo que se deve odiar e há outro mundo que se deve amar. Você sabia disso? Existem 2 mundos e nós passamos perguntas. Para mim é um mundo só o planeta Terra. Agora tem 2 mundos na palavra de Deus, sim. Um mundo que você deve amar e um mundo que você deve odiar. O mundo que se deve amar, ele é feito de gente, todo tipo de gente. Tem a ver com a celebração da vida, tem a ver com alegria, tem a ver com comunhão, uma vez que o mundo é um objeto do amor de Deus. Qual é o mundo que o pastor fala? A humanidade. A humanidade foi o projeto de Deus, foi o objetivo dele. João 3,16 o quê? Que Deus amou o quê? O mundo, olha só. Mas era o mundo, o planeta Terra. Não, Deus amou o quê? A humanidade. Então esse é o primeiro mundo. E Deus amou o mundo de tal maneira que criou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, pastor, qual é o segundo mundo? O segundo mundo é um mundo que se deve odiar. Ele é feito de espírito de maldade, espírito de inveja, espírito de corrupção, espírito de malícia, espírito de manipulação, espírito de ódio, espírito de raivas,
espírito de iras, espírito de perseguição, espírito de antipatia. Esse mundo nós devemos odiar. Olha para mim e diga assim: o mundo não é um lugar, mas um espírito. Amém? Não, de nada adianta nos isolarmos achando que estamos nos separando do mundo. Não estamos. Para o tempo que assim, o problema não são as coisas em si, mas se o nosso coração está preso a elas. O problema não são as coisas em si, mas se o nosso coração está preso a elas. Olha aí o que eu quero falar para você. O mundo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Isso é o mundo. Presta atenção aqui, por favor. Todos reprovam, vocês vão concordar comigo. Todos reprovam um homem que se envolve na bebedice e se esquece de Deus. É verdade? Vamos ser honestos, sim ou não? A gente não fica revoltado? Pessoa que entra na cara, pô, o rapaz estava aqui, foi crente, foi cristão, tá com a cara cheia de cachaça aí, veio no telão outra vez, tá no mundo. A gente fica revoltado, não fica não? Mas quem ninguém fica revoltado quando alguém se envolve com a literatura, se envolve com a poesia e se esquece de Deus? Por que a gente não se revolta também? Também se esqueceu de Deus, também mudou Deus, para a poesia. Vou dar um exemplo para um amigo meu, posso falar um pouco. Eu falei com ele na base de faculdade de História, aí depois da faculdade de História eu perdeu. Esqueceu Deus, e até hoje esqueceu Deus. Um talento fenomenal para cantar, um artista nato. Poderia estar com vários CDs de gospel. Por que ninguém se revolta? Mas se revolta com o cara que enche a cara de cachaça, que vira traficante, que cheira cocaína, é viciado. No entanto, tudo isso é o mundo. É forte o que eu quero dizer para você agora. Nem sempre as coisas do mundo têm a aparência feia do pecado. Se a vontade de Deus fosse camisa branca, o pecado seria camisa manchada e suja. Mas o mundo seria camisa pintada com linhas de estampa que você olha e fala: que camisa maravilhosa. Escuta isso aqui, queridos. O mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nossa vida. É o mundo. Por que eu estou falando isso? Nós estamos fazendo a tecla de mundo, estou fazendo a tecla de mundo, porque a Bíblia fala do mundo. Quando nós puxamos esse mundo, o negócio se complica para o nosso lado. Tudo se constitui em mundo. Entendi, pastor. Constitui-se mundo também quando fazemos algo para nos sentirmos aceitos pelas pessoas do mundo. Isso também é mundo. Pastor, o que diz, fala para mim, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Portanto, qualquer que quiser ser o quê? Amigo de quem? Constitui-se o quê? Inimigo de Deus. É importante falar sobre o mundo desse semana. Porque se eu quero ser amigo desse mundo, lamento muito, vamos nos tornar inimigos de Deus. E é essa a proposta que o diabo tem para a gente. E a gente ama esse mundo. Quantos filhos de crentes estão dentro da igreja que gostariam de estar no jogo do Top Gear? Eu vi vários filhos de crentes. Eu senti o desejo dela. Teve uma vez que até em cima do altar aqui tocou o canto em rosto. Quando eu escutei ele, você para! Em nome de Jesus, estou dando uma ordem. Desce para tocar e fala. Se quiser ir para a igreja, não, meu irmão. Os caras quebram pescoço de galinha assim no palco e pega o sangue. O cara tocando nota do canto em rosto em cima do tubo. Desce daí, meu irmão. Vai assim, desce. Mas aí você para de tocar isso aqui ou você sai. Não tem conversa, não. Quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu quero definir mundo para vocês. Podemos assim definir o mundo como pessoas, coisas e atividades incompatíveis
com Deus, por exemplo, que tomam o seu lugar em nós, impedindo que a vontade de Deus ela se realize por nós, ou impedindo o controle do Espírito Santo em nossa vida, se constitui mundo. Porque você se tornou amigo daquilo ali, se tornou o quê? Inimigo de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus faz com que você seja amigo do mundo. E se você é amigo do mundo, logo você se constitui inimigo de Deus. Uma coisa do mundo que constantemente procura usurpar a posição de Deus são o quê? As distrações, são o entretenimento. E aí eu vou falar algo para vocês e vocês vão ficar chocados. Quando nós estamos todo o tempo, presta atenção, viu? Procurando nos entreter, tornamos-nos vulneráveis à influência do diabo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o pequeno, para onde eu vou chegar. Vou chegar no celular de vocês. Televisão, entretenimento ou diversão contínua significa não ter tempo para pensar nas coisas do céu. O apóstolo Paulo fala o que para a gente? A gente deve pensar o quê? Nas coisas que são do alto. As coisas que são do alto são coisas que são do céu. Essa é a recomendação. Mas a gente está o tempo todo pensando nas coisas que trazem entretenimento para a gente, que diverte a gente, que distrai a gente. Quem tirou hoje durante o dia um tempo para orar a Deus? Reservou um tempo durante o dia, não foi de manhã quando você acordou e não foi da cama não. Depois você foi tomar seu café, reservou um tempo para estar com Deus. Nós estamos no propósito de jejum. Um jejum de 6 da manhã e 18 da noite. Quem reservou um tempo para ficar com o Senhor? Eu digo que eu não quero. Vamos lá, para salão com gato no meu sofá, que não prejudica a minha coluna, fica alto para ser esse até que é o Senhor Jesus, estava passando um pouquinho, mas fica a vida iniciando. Porque outra pessoa está pensando por você, outra pessoa está entretendo você, outra pessoa é criativa para você nas mídias sociais. Se liga, presta atenção aqui no que o pastor vai falar. Não sou contra a internet ou as redes sociais, não, mas não sejam escravos delas. E tem gente que é escravo na internet. Olha para o seu irmão que vai fazer assim, ó. Liberte-se da escravidão das redes sociais. Agora presta atenção naquilo que eu vou falar para vocês. De verdade. Vocês sabiam que muitas das empresas de mídias sociais elas contratam indivíduos chamados, não sei se entendeu, já viu essa reportagem, engenheiros de atenção. Já ouviu esse termo, entendeu? Não? Mas ele existe. Estou falando do Indiano, não, porque o Indiano é mais para essa parte de rede social, de game, dessas coisas. Então, às vezes, ele pode ter lido ou ouvido alguma coisa a respeito. E esses camaradas aqui, ó, que são engenheiros da atenção, eles são contratados para elaborar coisas para que vocês tenham no celular que roubem a atenção de vocês e mantenham vocês na rede social o tempo todo. Alguns especialistas estudaram e sabiam que vocês olham aqui, pastor, é errado a gente jogar aquelas máquinazinhas, a gente bota a moeda lá e aí se bater o limãozinho tudo certinho, você aí um monte de moeda, caça-níqueis, são chamados, é isso? Quem é a favor do caça-níqueis aqui? Ninguém é a favor do caça-níqueis aqui?
Confesso o pecado de vocês. Quem é que joga caça-níqueis aqui? Ninguém? E se eu disser que todos vocês jogam caça-níqueis? Cristã está esperando que seja uma resposta contrária. Porque ela não quer ser essa que joga caça-níqueis. É pecado, pastor. O que esses engenheiros fizeram? Fizeram algo que você faz no caça-níqueis o tempo todo. Você não consegue sair de lá. Eu abri aqui o meu Instagram. O que eles fizeram? Eles fizeram algo que você possa fazer isso aqui o tempo todo. E quando você vê, você passou uma hora e meia, olhando o seu caça-níqueis, jogando. Isso aqui mantém você vidrado aqui. Você quer ir fazer a coisa, tem que lavar aquela roupa, mas você não consegue largar o celular. Você sabe que tem que fazer o arroz e o esposo está chegando, mas você não consegue, porque uma notícia atrás da outra, que você quer ver o que vem depois. Você quer continuar vendo. Eles foram contratados para isso, para que roube a sua atenção, para que distraiam você. E você consegue passar 3, 4 horas do seu dia, se perder, passa muito mais, no telefone, mas não tem coragem de passar uma hora estudando a Bíblia. Não tem coragem de ficar uma hora orando de joelho no chão, porque você não tem assunto. Mas esse é assunto para você. Caça-níqueis. Não dá para entender? O diabo tem as ferramentas dele, não precisa brigar com você. O diabo não precisa impor nada para você, não precisa vir com um gato, ó, sai senão te furo. Não, não pode falar. Isso aqui é legal, né? Bota bem colorido para ele, colorido é legal. Colorido é legal, colorido é bacana. Bota mais que envolver mais tempo. Você está fugindo. O que eles fazem é pegar os princípios usados naqueles cassinos de Las Vegas e usar na mídia social para manter vocês viciados nos seus produtos. Tem gente que quando começa uma coisa não sabe parar. Eu aprendi a parar porque eu jogava jogo de Honda e uma vez eu bati o jogo de Honda todo dia para poder me ajudar o cunhado, ele era viciado. Aí chegou um cara 6 horas da manhã, fresquinho, dormido, com dinheiro, prestou para os amigos, colocou todo mundo no jogo. Meu cunhado falou assim: me presta mais um aí, me presta mais um aí, me presta mais um aí. Eu falei: cara, tá falando, me presta mais um aí, me presta mais um aí. 11 horas da manhã, a gente sai da barraca, vai embora para casa, sem nenhum centavo. Eu falei: nunca mais eu jogo para você, porque você não sabe. Quantas pessoas, quando entram começam a comprar, tão baratinho, comprar, e não param de comprar. Aí fala a Deus, olha aí, Cristina, Deus revelou o seu pecado, fala a Deus. Quanto mais dependente vocês forem, mais empresas vão lucrar com vocês. A ideia geral é manter as pessoas viciadas em quê? Entretenimento. Chega um tempo que a pessoa fica mecanizada naquilo ali. Já viu pessoas que não conseguem largar o celular? Ela vai daqui. Aqui na cozinha, tá lá. Vai no médico dar uma barrigada, escuta. Foi no banheiro ali do lado. Não pode se separar do celular. O diabo trazendo entretenimento para você. Olha o sermão que eu ofereci
distração é um engano deste mundo. O que ele faz? Ele amarra você. Você fica amarrada por ele. Tem gente que, pelo amor de Deus, não sai de casa sem colocar o carregador na bolsa. Deus me livre, fica com o celular. Está rindo, dona Mary? Isso é a verdade. Nós podemos achar engraçado, mas por trás disso está o ardito de Satanás, o encardido, mantendo o povo entretido, fazendo com que você não tenha tempo de se lembrar das coisas que são do alto. Uma coisa é você usar as redes sociais, outra coisa é nós nos deixarmos ser dominados por elas. O pastor não é contra usar a rede social, o pastor usa. Uma vez a pessoa veio falar comigo: pô, você tem a sua rede social? Não tem nada, só tem negócio de igreja, chamadinha, um negócio assim. O que você quer que eu posto lá? Minha vida? Nunca que eu estou para te oferecer a palavra de Deus, meu irmão. Nunca você vai ver do meu lado. Ninguém me vê de bobeira olhando o Instagram. Se eu tiver, eu abri para postar alguma coisa, irmão. Eu prefiro estar lendo a Bíblia no meu celular, estar estudando, do que estar no Facebook, do que estar no Instagram, do que estar no WhatsApp. Não sobre falar. Quer falar comigo? Não manda mensagem no WhatsApp. Me liga, vai ficar perto. Isabel não fica perto. Pedir carona para o trabalho, porque eu quero dizer: filho, me liga, manda mensagem. Quando eu fui ver, está lá no meu trabalho. Isso porque eu tinha que ver se o chefe mandou alguma coisa. Aí abri o WhatsApp, estava lá a mensagem dela: pastor, você vai trabalhar? Você está na carona? Eu falei: claro que não. Eu no meu trabalho, eu avisei a ela: não manda mensagem para mim, me liga. Eu não sou daqueles que fica correndo para olhar o WhatsApp. Levanto de manhã cedo, minha missão. Levantei. Estou indo a caminho da me calhei quando eu fiquei devagar. Mandei. Devocional, reflexão, meditação, botei a mensagem no pé, acabou. Não conta mais como olhar a rede social. Não conta como olhar a rede social, porque eu não vou olhar mais. Eu fiz a minha obrigação, eu fiz o meu papel. Não tem mais nada para a rede social. Amém, irmão? Vigie. 1 Coríntios 6:12, Paulo diz: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar. Pode ver a rede social, mas não se deixe dominar por elas. Muitos especialistas em saúde mental, eles dizem que desde a chegada das mídias sociais, os transtornos de ansiedade explodiram na população por causa das mídias sociais. A mídia social que provocou esse processo de aceleração, porque o ser humano nunca teve tanta informação na vida dele como ele tem agora. Então ele quer ter uma notícia atrás da outra, ele quer uma informação atrás da outra, e aquele que nunca quer acabar. Isso gera em nós crise de ansiedade. Por causa disso, a maioria dos problemas que você vai no médico, o médico diz que crise de ansiedade. Com essa influência generalizada das mídias sociais, há uma explosão de transtorno de ansiedade. Pare de assistir isso. Vocês vão melhorar muito a questão da ansiedade. Nós devemos ter cuidado para não nos envolvermos excessivamente com as coisas deste mundo e tirar a prioridade de Deus das nossas vidas. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Anota aí a segunda proposta do inimigo: sirvam ao seu Deus fora do Egito, mas não muito longe. Tipo assim, pode ir até a praça ali rapidinho, tá? Cultua ali e volta, por favor. Olha a segunda proposta dele, Êxodo 8:28. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir,
para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, mas o quê? Orai também. Sem vergonha, Faraó, né? Faraó, sem vergonha, cara. O cara que adorava o Deus Ram, Deus mosquito, Deus não sei mais o quê, Deus não sei das quantas. Sem vergonha, achou que o Deus de Israel era mais um Deus. Falou, ora por mim lá também, pede seu Deus lá por mim, tá? Mas não vai, não passa da praça não, hein? Já estamos acostumados, irmão, com avisos igual a esse, assim, ó, cuidado com o fanatismo. Talvez alguém está passando na máquina, pastor está sendo exagerado. Não seja extremista. Mas ser cristão implica uma santa radicalidade. O Senhor Jesus disse que Ele é o caminho. Ele não disse que é um dos muitos caminhos. Ele disse que Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Aleluia. Quando nós dizemos que há um único caminho, nós podemos ser acusados de sermos intolerantes, de sermos extremistas, de sermos fundamentalistas. Nesse sentido, Jesus ele foi radical. Ele falou, eu sou o caminho. Amém. Ele não deixou margem. Ele definiu o modo de ser e viver dos seus seguidores. Na verdade, Jesus lá em Mateus 6,24 ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 12,30 ele diz, ó, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espada. Jesus não tinha meio termo não, irmão. Jesus foi assim, sim ou não? Diga assim comigo, no mundo espiritual, não há meio termo. Entendeu? Ou você é cristão, ou você não é. Não tem como você ser meio, metade cristão e metade mundano. Não tem. Diga para o seu irmão assim, ó, não dá para servirmos a Deus sentados em cima do muro. Está entendendo, irmão? Diga para o seu irmão, sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Sai de cima do muro, meu irmão. E qual é a fala sutil do inimigo, garotos? Não vá longe demais nesse negócio de igreja. Se aprofunda muito não nesses crentes malucos não. Pode ir. Mas ó, não vai todo dia não. Você está indo muito, hein? Antigamente você não saía de casa. Agora você sai segunda, quarta, sai domingo. Que coisa triste, querida, é ver tantos cristãos negociando com o Faraó e vivendo em algum lugar entre o Egito e Canaã. Já não são do mundo, mas ainda também não entraram em Canaã. Pior ainda, não é do mundo, também não entrou em Canaã, está em cima do muro. Escolhe um lado. Nem morno, nem quente, nem frio, tem que ser morno. Ou você é quente, ou você é frio. O morno, vomitar-te-ei na minha mão. Essas pessoas, elas estão no meio do caminho. Elas ainda não foram até o fim. Precisamos chegar ao final da nossa carreira, vivendo uma vida cristã plena e abundante, representada por Canaã. Amém? Amém? Sair do Egito de uma vez por todas, amém, irmão? Tem gente que saiu do Egito, mas o Egito não saiu da pessoa. Está em cima do muro. Não entrou em Canaã ainda. E a palavra de Deus conta a história de um homem chamado Eufo, quem mesmo? Que participava do culto aonde? Sentado numa janela. O problema é que ele dormiu e acabou caindo do terceiro andar e morreu. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 6 ao versículo número 12. Por que Eutico caiu?
estava onde? Na janela. Olha o irmão falando, sai da janela. Olha para ele com vontade, sai da janela. A janela é um lugar que não está exatamente dentro e nem fora. A janela está dentro, está fora aqui? Não está nem dentro e nem fora. Falando que não tem uma janela ali. Não está nem dentro nem fora, irmão. Sai da janela. Olha o seu irmão diz assim, ó, não se sente na janela. Porque no fim você não desfrutará do melhor de nenhum dos lados. Amém? Você vai experimentar nem do lado de lá, nem do lado de cá. Irmão, quer variar? As portas estão abertas. Quer cultuar? As portas continuam abertas também. Depende de você. Agora, sai de cima da janela. Por um lado, eles estão salvos demais para desfrutarem do mundo completamente. Mas por outro lado, eles têm pouco do mundanismo, tem um pouquinho do mundanismo que impede de desfrutarem completamente da vida abundante que Cristo Jesus preparou para eles em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com. Deve vir uma vida medíocre na casa de Deus. Por quê? Estão sentados. E a terceira proposta do inimigo, anota aí. Sirvam ao seu Deus, mas deixe a família fora disso. Eita. A terceira cartada de Faraó para manter o povo do Egito foi exatamente o que diz respeito aos nossos filhos. Bom, presta atenção, mãe, presta atenção nos seus filhos agora, bebê. Parabéns para você, vou orar pelas nossas crianças. Vamos falar com Deus a respeito delas. Hoje eu tive a saudade de falar com ela. Eu do lado aqui. Porque eles são tão carinhosos com o pastor, eles não vão embora se cumprimentar o pastor. Não tem como pastor. Eles estão descendo a rampa, às vezes, aí, volta correndo, aí vem falar com o pastor. Não tem como pastor esquecer. Êxodo capítulo 10, presta atenção, versículo 7 ao 10. Diz assim: então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será cursilada este homem? Olha a ideia dele. Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Falou as mulheres? Falou os filhos? Falou o quê? Está mandando os homens ir e deixar o quê? Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e ele lhes disse: serviu o Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Deixa com Moisés responder. Tu acha que Moisés ia embora para a família dele? Respondeu Moisés: havemos de ir com os nossos filhos, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Não, Moisés, espera aí. Seja o Senhor convosco, cada um que deixe ir as crianças. Vede, pois, tende conosco más intenções. Faraó não se opõe a que vocês sirvam a Deus, desde que deixem seus filhos para trás. Quantos pais vêm para a igreja e deixam seus filhos em casa?
ao invés de trazê-los para a casa do Senhor. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando ela se envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Quantos pais e mães vêm para a casa do Senhor e deixam seus filhos em casa? E a pastora Inês sempre fala isso: se estiver debaixo do nosso teto, vai caminhar para a casa do Senhor, gostando ou não. Nós que a gente procura passar para ele o Deus perseguindo, poderoso, maravilhoso, abençoador, o Papai do Céu transformador, né? Deu pais maravilhosos para ele. Sem vergonha, né? Precisamos fazer nossas palavras de Josué 24:15. Eu e minha casa. Olha para o faraó, seja o Senhor convosco, caso eu deixe vocês e seus filhos irem. Em outras palavras, o faraó estava dizendo para Moisés: vocês que são adultos podem ir e adorar, mas deixe seus filhos no Egito. Para o seu irmão, diga para ele: isso é o que Satanás quer. Que deixemos nossos filhos. Aqui eu quero deixar uma palavra para homens e mulheres aqui. Deus quer luz na sua casa. Presta atenção. Muitos de vocês gostam de frequentar a igreja. É maravilhoso estar na casa do Pai, mas seus filhos não estão vindo. Vocês deixam sua família para trás quando vocês deixam seus filhos em casa. Não estou aqui justificando o Danilo, não. Mas eu puxo a orelha de Mel também. Às vezes Mel está dormindo. Essa criança em casa está pulando no sofá, está vendo não sei o que, está tocando o celular, mas como é a palavra, ela dorme. Mas ele traz. Para mim está meu filho, vem comigo. Aquele que fica no caminho dele, ele racha. Não traz o outro que escapou para lá, escapou, você tomar o que ficou para você. É obrigação dos pais conduzir os filhos no caminho que eles devem andar. Afinal de contas, a responsabilidade é nossa. Querido, olha, talvez o diabo tenha colocado certos pensamentos na cabeça de vocês. Bom, olha, pastor, meu filho só tem 15 anos. Aí eu digo para ele ir para a igreja, mas ele não quer. Eu não posso forçar, se ele não quer vir, eu não posso. Ele ficará resistente à igreja e a abandonará. Aí ele vai querer saber de igreja. Eu quero lhe fazer uma pergunta, por favor. Ele ainda usufrui do seu dinheiro? Ele ainda mora na sua casa? Se sim, então seja pai. Então seja mãe. Porque um filho não pode mandar no pai e nem pode mandar na mãe. Quando eu deixo meu filho em casa porque ele não quer ver a igreja, porque ele não gosta de igreja, meu filho está mandando em mim. Ele vai comigo sim, ele gostando ou não gostando de igreja. Acho que tem alguns testemunhos de vocês, a Fernanda Bruno, se é ex, que fala que a mãe levava ela para a igreja e ela não gostava e ela ficava com raiva. Quem? Camila Barros. Camila Barros. A mãe dela ficava puxando o cabelo, tudo nela, ficava empurrada. E hoje ela louva a Deus pela vida da mãe dela. Porque se ela é o que é, foi porque a mãe dela ensinou a ela. Olha o que ela fala. Fala que a mãe ensinou a ela, por isso ela é o que ela é hoje. E chegou aonde chegou hoje por conta da mãe dela. Então seja pai, seja mãe do seu filho. Ah, pastor, mas isso causava uma crise no relacionamento. É isso mesmo. Causa crise no seu relacionamento com o seu filho. Mostra para o seu filho quem é o líder da sua casa. Se você ama o seu filho, não deixe que ele morra espiritualmente.
espiritualmente. Porque o que adianta você ter o seu filho vivo, mas espiritualmente ele está morto? Triste coisa vai ser você chegar no céu e não ver o teu filho. Eu quero chegar lá e ver esse cara aqui. Ele não vai ser mais o meu filho, mas eu quero vê-lo. Depois, agora não. Não, como é que me chama agora? Esperto ele, tá vendo? Que a parte agora não. Tá vendo? Não, mas depois. Não ter esse sentimentalismo que faz você dar tudo o que o seu filho quer, menos exigir que ele sirva ao Senhor. Tem pai que dá tudo que o filho quer, mas é incapaz de dizer: você vai para a igreja comigo. Dá o videogame, compra a televisão, compra Xbox. Ele nem percebeu nada. Mas eu derramei tanto do amor dentro do coração do meu filho, que eu deixei ele ali extasiado e fui embora. Eu só enchi ele do amor de Deus, não é nada. E fui embora. Eu estou vendo Deus pegar na vida do meu filho devagarinho. Ele nem sabe nada, não sente, acha que é ele. O Papai do céu está cheio do amor dentro dele. Amém. Mas quando eu saí de casa, eu saí com uma certeza. Eu fui, voltei, olhei para ele, fui dar um abraço, falei algo para ele, virei as costas e fui embora com a certeza que aquela palavra que eu plantei no coração dele, o Senhor já estava trabalhando na vida do meu filho. Amém. Aleluia. E ele está inocente, ele não sabe de nada. Mas Deus já está trabalhando com a semente que eu plantei no coração dele. Amém. Glória a Deus. E quando essa semente germinar, eu vou lembrar ele, esse dia que eu preguei, que ele está me assistindo aqui agora, eu vou lembrar ele. Isso aqui foi fruto daquela palavra que eu liberei para você na porta. Amém. Quando eu estava saindo, retornei, te dei um abraço e falei algo para você. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Então assim, se você ama seu filho, diga para ele, ó, vamos à casa do Pai. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Chama seu filho, vamos adorar a Deus. Aleluia. É sua responsabilidade convidar o seu filho para adorar a Deus. E a coisa mais linda, quando estiver maior, vai ser preciso pedir para ele vir. Eles vão se arrumar para mim aqui. Porque a mãe está mostrando para ele o caminho, a avó está mostrando para ele o caminho, está dizendo para ele o que é bom. Dedé está ali mostrando o caminho, junto com a filha dela. Porque se não fosse bom, não traria a filha. A mãe e o pai sabem o que é bom para o filho. Presta atenção. Se ele depende financeiramente de você, vivem sobre o seu teto, é hora de começar a criar uma crise. Mas todas as crises são ruins, pastor. Não se preocupe. Vai ficar ruim. Amém. Aleluia. Agora pode ser ruim para eles, mas lá na frente você vai colher o fruto disso tudo. Amém. Aleluia. É melhor uma vez, eu não vou testemunho rapidinho, eu estava era chefe da segurança do Banco do Brasil, no final da tarde a gente sentava no banco, ficava ali a mesa fechada. Um belo dia eu vi a moça quebrando o barraco lá com os vigilantes. Ele saiu empolgado, porque ele era meio estressado, aí subiu lá com a mulher ali. A mulher fez assim para mim, se ela podia conversar comigo. Ela sabia que era o chefe da segurança. Ela começou a desabafar e falou dos problemas. Ele vivia com a filha e com ela também, né? Tal. Aí um belo dia ele sentou assim do lado, a gente estava conversando. E eu falei, a gente entrou no assunto de filhos. Toda tarde a gente dava uma palavra para eles ali. Eles já sentavam ali esperando trazer uma palavra de Jesus para eles. Sentado, a gente estava ali, chegou um momento que eu disse para eles: ele estava na conversa, eu vou cortar. Aí eu disse assim: filho, é melhor você ter colocado
passados, uns 4 dias, a esposa dele apareceu lá me agradecendo. Queria saber o que foi que eu tinha falado para ele, que ele mudou radicalmente em casa. Que agora a filha dele brincava com ele, deitava no sofá com ele, fazia carinho com ela, como era no início. E eu glorifiquei o nome do Senhor. Amém. Ele voltou a ser o pai carinhoso que ele era, porque ele tinha princípios cristãos. Começou a tratar a esposa do jeito que ele sempre tratava no início, e ela foi lá me agradecer. Falei, eu conversei com ele, eu não posso dizer, mas eu também consigo. Amém. É o mesmo Deus que ele serve também. Aleluia. Agora vai ser um bom marido para a senhora, vai ser um bom pai para a senhora. Glória a Deus. Amém. Amém. Então somos nós que devemos conduzir os nossos filhos, não os nossos filhos nos conduzir. Ah, pastor, meu filho, ele estudou a semana toda e aí, sabe, ele acordou. Eu acho melhor ficar descansando. É domingo, né? Deixa ele descansar, pastor. Ouça isso. Não deixe seus filhos no Egito. Todos nós temos dias nos quais não queremos sair da cama e gostaríamos de dormir mais uma hora. Até mesmo o pastor. Eu não sou muito fã de dormir. Tem um dia que você quer dormir. Verdade. Levanta o teu filho e traz ele para a casa do Senhor. Amém. Aleluia. Mas nesses dias, precisamos nos levantar e reunir a nossa família e vir para o culto, porque quando você vier, mesmo sem vontade, você vai ouvir algo da parte de Deus, que vai incendiar o seu coração novamente. Amém? Aleluia. Mas quando vier, não venha sozinho. Arraste toda a sua família para o culto. A promessa de Deus, quando você vê, é salvar toda a sua família. Atos 16, 31 diz: e eles disseram: creia no Senhor Jesus e será salvo. Amém. Aleluia. Agora o Senhor diga para ele: devemos investir nas crianças. Devemos investir nas crianças. Pois é nessa fase que mais precisa ouvir que elas são amadas. Amém? Amém. Querido, certa vez perguntaram para um grande doutor o que é que ele havia decidido dar aula para as criancinhas. Ele só dava aula para adultos. Ele falou: eu quero dar aula para as criancinhas, medicina fundamental. Aí indagaram ele, questionaram ele por quê, né? Ele disse assim, ele fez uma pergunta, ele falou assim: o que é mais fácil? Escrever um nome em um tijolo com argila ainda fresca, ou depois que ela passou pelo forno e se endureceu? E ficaram olhando para ele, pensando naquilo. Aí ele disse assim: eu quero escrever algo na vida dessas crianças. Amém. Aleluia. Somos nós que escrevemos algo no coração dos nossos filhos. Aleluia. E o que eu quero dar para uma coração de corrida é que Jesus ama ele. Amém. Então eu quero uma resposta extraordinária. Que resposta extraordinária que esse doutor deu, né? Eu quero construir algo no coração dessas crianças. Amém. Nada é impossível para Deus, mas é muito fácil ganhar as crianças para Jesus. Agora você tem que começar cedo. Depois que deixou o teu filho virar um calalau, 16, 17 anos para vai querer criar Cristo dele, já era. Por que nós devemos, por que vocês devem guardar os filhos de vocês? Por que, meu Deus? Vocês devem guardar a sua vida. Sabe por quê? Porque não existe demônio perigo. O diabo usa os piores para atacar os seus filhos. Não tem diabo menino. Então você tem que proteger os seus filhos dos ataques do diabo. E como que você protege? Trazendo a casa de Deus. Aleluia. Como você protege? Colocando o capacete da salvação na mente de Deus. Amém. Quando seus filhos entenderem que Jesus é tudo que eles precisam, o mundo pode oferecer o que quiser para eles, porque eles vão rejeitar. Primeiro, quero te dar alguns conselhos. Não deixe os seus filhos para trás. Segundo, a igreja é um lugar onde alguns
onde alguns minutos podem definir a sua eternidade. Em terceiro lugar, não menospreze o poder de congregar. Traga os seus filhos para a igreja. A igreja é o lugar. Por último, a quarta proposta do inimigo: sirva o Senhor seu Deus, mas deixe os seus bens fora disso. Deixe as suas finanças fora disso. Queridos irmãos, qual foi a última cartada de Faraó? Moisés 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide servir ao Senhor, fique somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Ele agora viu que não tinha mais jeito, falou: leva tudo menos os seus bens. Tem gente que tudo na casa dele parece espiritual. Tudo é espiritual, mas quando chega na parte do dinheiro, espiritual fome. Acabou, não tem mais espiritual. Olha a resposta de Moisés, cara, para Faraó. Eu amei. Deu uma parte da história, eu até subi aqui. Êxodo 10, 25 e 26, respondeu Moisés: também tudo nos tem de dar em nossas mãos, sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Fala comigo. De novo. Nenhuma unha ficará. Moisés falou: nas minhas finanças tu não vai tocar. Ele falou: que eu tenho no Senhor, irmão, não é meu. Aleluia. Nenhuma unha ficará. Aleluia. Nenhum gado que pertence ao Senhor, nenhuma ovelha que pertence ao Senhor vai ficar contigo, Faraó. Verdade. Glória a Deus. Porque dele sabemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Amém. E não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Mas essa palavra, eu não sei o quanto que o Senhor vai me pedir. Então nenhuma unha vai ficar. Amém. Aleluia. Aleluia. Mas a gente vai ali embaixo agora. Vamos num restaurante ali gastando até R$200 por exemplo. Mas na hora de dar uma oferta, vamos fazer uma oferta alçada de R$100 todo mundo. Nossa, o pessoal sai até da igreja. O pastor começou bem. Esses anos todos o pastor nunca pediu dinheiro, agora está pedindo dinheiro para um grupo, Ele não pedia não, agora está pedindo. Pois é, o que é o coração do homem, né? Deus dá tudo o que eles precisam, e na hora que faz uma oferta alçada, o algo específico, a pessoa reclama. Olha o que o irmão diga para ele assim: Faraó, não se importa que você sirva a Deus, desde que não sirva com o seu dinheiro. Queridos, o pensamento do mundo é que a igreja não precisa de dinheiro, mas isso é falso. Quando uma igreja precisa de dinheiro, significa que ela está interessada nos perdidos. Se a igreja precisa de dinheiro, significa que ela se importa com as crianças e com os adolescentes. Se a igreja, Deus nos livre, irmão, de chegar um dia em que a igreja não precisa de dinheiro. Qualquer igreja que necessita de dinheiro é porque está fazendo alguma coisa para o Senhor. Amém? Bom, como o povo que é escravo do Egito poderia servir a Deus com os seus bens? Bem, quando eles estavam saindo do Egito, Deus mandou que eles fizessem o quê? Pedissem dinheiro para os egípcios, não foi isso? Naquele dia eles se tornaram uma nação de gente rica. Toda a riqueza do Egito foi passada para o povo numa só noite. Leia comigo, Êxodo 11, 2 e 3. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, toda mulher à sua vizinha, objeto de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse o quê? Favor da parte de Deus. O povo havia sido escravo por séculos e, obviamente, não recebeu nada como salário. O que o Senhor fez naquele dia? Foi uma restituição pelos anos roubados. Eu quero declarar nessa noite que o Senhor está restituindo os anos que foram roubados. Amém, irmão? Restituirá vocês também. Escuta aqui, por favor. Eu creio que essa
essa mesma transferência de riqueza vai acontecer em nossos dias também. Amém? Provérbios 3:22 diz que a riqueza do pecador é depositada para o justo. Pega aí, ó. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para quem? Quem nós somos? Justos ou pecadores? Então se prepare para receber a riqueza de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Se prepara para receber a riqueza que vem de Deus. A visão eu quero te dar. Prosperidade é mais do que dinheiro, é mais do que acumular bens. Prosperidade envolve a salvação em Cristo, emoções saudáveis, corpo curado e dinheiro na conta, em nome de Jesus. Eita! Olha para o seu irmão, diga para ele assim: a prosperidade verdadeira atinge todas as áreas do seu ser. Não é só dinheiro, mas envolve dinheiro também. Eita, Jesus. Eu vou te dizer uma verdade. Não importa quanto dinheiro nós tenhamos acumulados, sem saúde, a prosperidade financeira não faz sentido. O dinheiro é somente uma parte da prosperidade plena, que envolve espírito, alma e corpo. Por isso que o pastor Roberto não acredita na teologia da prosperidade. Eu acredito sim na teologia da prosperidade total, que é quando o ser humano ele é abençoado por todos os lados, na saúde, nas finanças, no relacionamento, no negócio, na vida espiritual. Isso é a prosperidade total de Deus. Amém? Todavia, é forte que eu vou falar para vocês. Faraó não quer que vocês sirvam a Deus com os seus bens. Isso é incrível, porque há pessoas que congregam por anos a fio, mas não são generosas com a obra. Não dizimam, não ofertam, não contribuem. E por que essa resistência? Se estivesse na conferência, vamos falando e dizer: ó, dia 5 de maio ele vai estar aqui, tá? E eu vou estar lá, vendo o nosso pregador Robert Dudu. Ele vai estar aqui na Igreja da Terra dia 5 de maio. E eu não vou perder na mão. Dia 5 de maio, com certeza eu estarei lá para ouvir esse homem pregar novamente. Prega muito. Eu quero me alimentar da palavra dele em nome de Jesus. Amém. Olha, vocês vão dizer para ele assim: porque o inimigo, sabe, enquanto essas pessoas não colocam a mão no bolso, o coração dela de fato não está no Senhor. O coração dela de fato não está no Senhor. Ela é assim. Mateus 6:21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também. Presta atenção. Entenda que quando vocês não colocarem o seu dinheiro na obra de Deus, o seu coração não estará 100% em Deus, porque o seu coração sempre vai acompanhar o seu dinheiro. Você acredita nisso, Tia Ruth? Acredita nisso, Paulo? Acredita nisso? O seu coração vai sempre acompanhar o seu dinheiro. Quem não acredita nisso que o pastor falou? Eu posso provar para vocês. Bom, se você colocar o seu dinheiro em um carro, seu coração vai estar onde? Naquele carro. Se você colocar o seu dinheiro numa casa, seu coração vai estar onde? Naquela casa. Então, se você colocar o seu dinheiro na obra de Deus, seu coração vai estar onde? Então, seu coração está onde você coloca o seu dinheiro. Aonde você coloca o seu dinheiro? No seu carro? Na sua casa? No seu telefone? Nas suas roupas? Onde você coloca o seu dinheiro? Nós colocamos o nosso dinheiro em tantas coisas, não é verdade? Há algum problema nisso? Mas na hora de colocar na obra de Deus, o inferno todo resiste a nós. Parece que tem algo que mexe em nós que a gente não pode pesar, não pode ficar junto.
Olha o irmão diga para ele assim: não negocie com o faraó. Não negocie com o faraó. Diga: eu vou servir a Deus com os meus bens e com tudo que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Com tudo que eu tenho, irmão. Eu volto a Josué e a casa de Josué. Quem quiser me acompanhar, acompanhe, irmão. O inimigo, ele sabe que não poderá mais resistir. Então, assim como fez com Moisés, ele também tenta negociar com a gente, não é verdade? Então, infelizmente, diante das intimidações e pressões, muitos cedem o espaço de sua casa para o inimigo. Hoje o faraó continua nos fazendo as mesmas propostas que fez a Moisés no passado. Olha para o seu irmão, a gente vai encerrar e dizer assim: ó, não precisamos temer o adversário. Não precisamos temer o adversário. Nem suas intimidações. Nem suas intimidações. Mas o diabo sabe que não pode resistir. Que não pode resistir à autoridade do nome de Jesus. Amém? Ele não pode resistir à autoridade do nome de Jesus. O Senhor afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra o quê? Contra nós, que é o quê? A igreja. Mateus 16:18 está falando. E vocês sabem por quê? Porque o Senhor Jesus nos deu a chave do reino dos céus. Quem tem a chave aí, amém? Pastor ministro, estou falando de chave lá, né? A chave do reino dos céus. O que é maior, irmão? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A porta ou a chave da porta? O que é maior? A porta ou a chave da porta? O quê? A porta. O que é maior, igreja? A porta ou a chave da porta? A porta. Pelo amor de Deus, gente. E vocês sabem, para o seu irmão que oferece, mas a chave incomparavelmente menor prevalece sempre sobre a porta. Sempre sobre a porta. Mas a porta é maior, sim ou não? Então o inimigo, presta atenção aqui, o inimigo ele pode se levantar contra nós como uma porta, mas nós não tememos. Por quê? Nós temos a chave que prevalece sobre a porta. Amém. O nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a chave que prevalece sobre a porta. O nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha o teu irmão, diga para ele assim, ó: o diabo tem a porta, mas nós temos as chaves. O inimigo sabe, não poderá mais nos resistir. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmão? Eita, o inimigo sabe que não pode mais nos resistir. Então nós vamos avançar sem concessões, sem negociações com o faraó. Amém, irmão? Não quero ver ninguém negociando com o faraó, hein? Olha lá, hein? Deus trouxe aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. Amém. Não negocie com o faraó. O faraó vai tentar negociar o Egito com vocês. Eu quero desafiar vocês hoje a não se intimidarem, a não negociarem com o inimigo. Não cedam as pressões do diabo. Para o seu irmão, declara a vida dele. Eu declaro que você não vai ceder às pressões do diabo. Mas eu declaro que você não vai